Vamos meditar hoje no livro de Filipenses, mas o que me leva a meditar é um outro texto que está na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Ter o mesmo sentir e ter o mesmo pensar, isso ocupava o coração de Paulo, mas também ocupava o coração e a mensagem de Pedro, de João, de Jesus, no seu Sermão do Monte. O desafio da igreja, e que é o desafio desta comunidade, desde que eu me conheço por gente, que tem sempre um ministério, uma pregação, na ênfase da unidade. E eu continuo entendendo que desenvolver e viver a unidade no corpo de Cristo, no planeta Terra, é algo que exige de nós muita perseverança, muita resiliência, muito encorajamento. No momento em que nós somos encorajados pelos nossos governantes e pelos espaços onde as ideologias ganharam corpo, e as ideologias elas não fazem com que a gente tenha uma área de convergência. Mas a palavra de Deus tem. Cristo é a essência, é a base, é o fundamento que nos convida à unidade, que nos convida a convergir, mesmo quando nós não temos uma uniformidade de pensamento, daquilo que temos visto e estudado na igreja. E Pedro, na sua primeira carta, entendendo que aqueles judeus novos convertidos, que faziam parte destas comunidades, estavam sofrendo por causa do Evangelho, muitos tipos de provação, como perseguição, como luto, enfermidade, solidão, e pelo seu compromisso, por serem judeus novos convertidos, de terem abandonado a velha aliança e agora serem representantes da nova aliança, de que havia um preço muito grande a pagar. Viver de maneira íntegra, fazer o bem numa sociedade onde a maldade está presente, onde basta cada dia o seu mal, é sempre um desafio para mim e para você. Somos invadidos nos meios de comunicação e vemos nas nossas cidades todo tipo de violência. Vamos nos anestesiando com elas. Vamos vendo divergências de opiniões nas religiões e dentro da comunidade cristã. E Pedro tem esse mesmo pensamento que Paulo. Versículo 8 do capítulo 3 da sua primeira carta. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus o chamou, Ele prometeu dar uma bênção a todos vocês como povo. Como dizem as Escrituras, quem quiser desfrutar da vida e ter dias felizes, não fale mais coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal, faça o bem, procure a paz. Faça tudo para abraçá-la, pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Porém, é contra os que fazem o mal. Deus está atento aqui às nossas orações. Esse é o mesmo pensamento que houve na mente de Paulo. Quando olhamos a igreja como um corpo vivo, quando olhamos a igreja com o desafio de construirmos relacionamentos o tempo todo, onde nós estamos tentando viver a palavra de Deus, nós temos que recuperar esta compreensão. Dr. Houston diz que nós servimos a um Deus que é totalmente relacional. Dr. Paul Stevens, que é professor de teologia espiritual, hoje com 86 anos, sempre investiu nos seus livros, nos lembrando que servimos a um Deus que é comunitário, que Ele é comunidade. Dionísio Pape foi um pastor canadense que ficou muitos anos no Brasil, trabalhando no Nordeste com a Aliança Bíblica Universitária. Dr. Dionísio Pape sempre investiu também, lembrando que a igreja é uma comunidade de famílias, e a igreja em si mesma é a família de Deus. Servimos a um Deus que nos chamou como um povo, e que se expressa num corpo vivo,
Essa é a visão de Michael Green, que escreveu alguns livros extraordinários, como A Evangelização da Igreja Primitiva. Dr. Michael Green faleceu recentemente, esteve várias vezes no Brasil, e sempre nos encorajou a viver a dimensão relacional da igreja primitiva. Dr. Russell Shedd diz que servimos a um Deus que nos chamou como igreja, para viver uma religião solidária e não solitária, como diz John Wesley. Efésios capítulo 1, versículo 22 a 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche a tudo e em todas as coisas. Assim, há muitas partes, mas um só corpo, juntos todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte dele. Nós vivemos uma unidade orgânica e de interdependência entre todos no corpo de Cristo. Essa palavra é do Dr. Ray Stedman, que escreveu o livro Igreja, o Corpo Vivo de Cristo, e que está para ser relançado agora pela editora Vida. Toda vida e nutrição do corpo emanam do próprio Cristo, que é o fundador da igreja, que é o alicerce da igreja, que é a pedra angular. Em Cristo nós somos encorajados a vivermos cada um como membros desse corpo de uma maneira saudável e todos vivendo aquilo que Deus nos confiou com os seus dons, como ele mesmo, Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, esses dons, essas capacitações que foram distribuídas pelo Espírito Santo conforme lhe aprouve. Deus, no mútuo conselho, distribuiu dons. Todos nós recebemos capacitações para preservarmos os bons relacionamentos do corpo de Cristo e tendo no próprio Cristo a nutrição para vivermos dessa forma. Igreja é uma instituição divina humana. Igreja não é uma comunidade de anjos. Igreja traz desafios relacionais constantes, toda semana. Uma reunião como essa é um desafio relacional. Um ministério colegiado entre pastores é um desafio relacional. Grupos pequenos onde estudamos a Bíblia nas casas é um desafio relacional. Ministérios onde nós estamos envolvidos na igreja, com crianças, com jovens, com adultos, na evangelização, no discipulado, tudo isso trazem para nós desafios relacionais. E a igreja não nos poupa enquanto tentamos ser igreja, enquanto tentamos ser família, enquanto tentamos ser povo, não nos poupa de decepções e de lutas. Nós temos que ir fazendo na nossa caminhada ajustes constantes relacionais, porque temos a missão de cumprir em amor e de forma comunitária a nossa responsabilidade de ser igreja. Filipenses capítulo 1, versículo 27, de 2 a 11, vamos ler, acompanhar a leitura ali no telão. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá ou vos veja, quer apenas ouça ao seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes, juntos, pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. Isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Eu não vou me deter muito nesse texto, porque já meditei 2 vezes aqui, especificamente sobre esses 2 versículos, esses 4 versículos, mas realço a nossa responsabilidade como cristãos, da cidadania que temos, de sermos cidadãos da terra e cidadãos do céu. Destaco nesse texto que nós não devemos nos intimidar pelas lutas, pelas opressões que temos, pelas perseguições que temos, por estarmos vivendo e fazendo aquilo que é certo. Todos aqueles que fazem o que é certo, como diz em Pedro, e nos identificando com o caráter de Deus, haverão de sofrer perseguições. E essas perseguições, elas são bem-aventuradas aos olhos de Deus. Porque quando nós estamos tentando viver o caráter de Deus, a essência de Deus, os atributos de Deus na nossa prática humana de ser igreja,
numa sociedade perversa, corrupta, onde a maldade e a violência, graça, nós não poderíamos caminhar sem termos percalços, sem termos resistência e aquilo que nós estamos tentando viver e levar Deus a sério. Se por estarmos em Cristo, capítulo 2, versículo 1, nós temos alguma motivação, consolo, exortação de amor, comunhão no Espírito, afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Não façam por ambição egoísta, por partidarismo, ou por vaidade ou vanglória, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. E cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Muito bem. Em outra versão, parece que Paulo tem uma certa dúvida de que isso exista de fato na igreja. De que Cristo está presente, mas não é assim que a versão diz. Uma das versões diz, se existe consolação do Espírito, se o amor de Deus. Não, Paulo não quer transmitir essa ideia. A ideia aqui na língua original é que ele tem absoluta convicção de que Cristo está presente em nós, trazendo o seu consolo e a sua manifestação, de que há amor que Ele mesmo coloca em nosso coração. Então nós temos a fonte do amor para podermos viver esse amor relacionalmente com os nossos irmãos. Paulo diz mais, tenho a convicção de que existe a comunhão do Espírito Santo. Vocês que receberam o Espírito Santo, que foram batizados no Espírito Santo, que foram introduzidos na igreja pela ação e pelo batismo do Espírito Santo, vocês têm comunhão com o Espírito. É o Espírito que nos assiste. É o Espírito que nos capacita. É o Espírito que nos dá e nos traz essa profundidade da graça de sermos usados por Deus, mesmo com a nossa humanidade. E Paulo tem essa convicção. O amor de Deus está presente entre vocês. Cristo está presente em nós. O Espírito Santo está presente em nós. Se temos a presença do Pai, se temos a presença do Espírito, se temos a presença do Filho na sua igreja e no seu corpo, então nós podemos construir, e ele reconhece isso, porque o Deus Trinitário está conosco, nós já estamos nutrindo afeições, relacionamentos afetivos com os nossos irmãos. Paulo reconhece que isso existe. Pode não existir numa profundidade grande, mas nós já temos afeição, respeito, já construímos amizade nessa nossa caminhada. E já que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes em nós, já que nós temos também relacionamentos de comunhão e de afeição, então nós podemos completar a alegria do apóstolo Paulo, assim como esta igreja também ouviu a exortação e o encorajamento de Paulo. Nós podemos ser a alegria do nosso Deus quando nós vivemos em unidade. Nós podemos fazer o nosso Deus feliz quando nós estamos nos esforçando para preservar essa unidade, para andarmos na direção dos nossos irmãos, para lapidarmos os nossos relacionamentos. Mas Paulo mostra de uma maneira impressionante de que isso só é possível vivermos se nós olharmos para Cristo como nosso referencial de humildade. Talvez um dos trechos mais cristológicos que nós temos no Novo Testamento, que fala da humilhação de Jesus. Isso para mim pega muito forte. Porque se um caminho que eu não desejo na experiência do Evangelho é passar por humilhação, se é alguma coisa que eu fujo e que a minha natureza luta para não experimentar, são circunstâncias e experiências de humilhação. Mais do que isso,
voluntariamente me colocar numa situação onde eu serei ou seria humilhado. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele não julgou como direito usar os seus atributos de Deus. Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele diz, ele esvaziou-se de si mesmo. Ele desceu da sua glória. Ele foi reconhecido em figura humana, como homem. Ele se humilhou. Ele se esvaziou. Ele desceu para o nível mais baixo da experiência humana, para se tornar escravo, servo de Deus. Nenhum de nós deseja uma experiência de humilhação, nenhum de nós. Hoje eu vivi duas, antes de chegar aqui. Eu entendi porque Deus me permitiu passar duas experiências hoje, para poder falar aqui hoje à noite. E num diálogo que tive com um pastor agora há pouco, de maneira, entre aspas, presunçosa, porque tenho o quê? 43 anos de caminhada no ministério. Um compromisso desfeito, desrespeitado que fui. E na mesma hora comecei a pensar no texto que ia compartilhar com os irmãos. Se eu acho que eu tenho alguma prerrogativa, algum valor, mas Jesus é dono de todo o valor. Jesus é dono de todo o atributo moral, ético. Jesus tem todas as virtudes na sua vida, no seu ministério. Ele podia ter reivindicado o seu poder de Deus, mas ele se humilhou voluntariamente. Meus queridos, não há possibilidade de sermos igreja se nós não tivermos disposição de viver em humildade com o nosso Deus e com nossos irmãos. Não existe possibilidade nenhuma. Quando eu não olho para o meu irmão, entendendo que ele é superior a mim mesmo, como o próprio Paulo diz nesse trecho. Não fazer nada por partidarismo ou vanglória. Nós temos um coração repleto de vaidade. Nós servimos a Deus, mas gostaríamos de ter algum reconhecimento terreno, essa é a verdade. Mas muitos de nós vão servir a Deus no corpo de Cristo com humildade, e muitas vezes não serão exaltados, lembrados, reconhecidos pelos homens, mas por Deus serão reconhecidos, sim, na sua fidelidade, na sua dedicação ao Senhor e a viver e praticar aquilo que é certo. O próprio Pedro diz, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Mas isso não significa que sempre você será exaltado. A palavra de Deus diz, não façam por partidarismo, não façam por vanglória, considerem os seus irmãos superiores a vocês mesmos.
tenham a mesma e busquem a mesma maneira de pensar, de agir. Acabamos de ler o trecho em Pedro. Busquem a mesma maneira de pensar e façam isso o que? Pedro diz, com humildade. Esse é o caminho proposto para a igreja. Se queremos ser iguais a Jesus, parecidos com Jesus, nós viveremos experiências de humilhação. Eu diria que esse é o caminho de maturidade, de profundidade para a fé cristã. Não é ser reconhecido na igreja com cargos, com lideranças, mas é na atitude de humildade e numa vida de serviço a Deus e ao seu irmão, para que ele se torne cada vez mais parecido com Jesus e a sua igreja se torne cada vez mais parecida com Jesus. Mas o discurso de hoje é um discurso ufanista. E esse discurso ufanista vem, inclusive, das regiões mais simples do nosso país. Não vem só de gente de classe média alta. Vem de líderes, pastores que estão à frente da igreja em regiões muito simples. Como se a vontade de Deus fosse o nosso sucesso financeiro, fosse sermos proeminentes e reconhecidos na sociedade. Não. O caminho do Evangelho é de humilhação, é de esvaziamento, é de nós enxergarmos quem de fato nós somos. E se somos alguma coisa, somos pela graça de Deus. Se somos alguma coisa e podemos abençoar e ser bênção na vida dos nossos irmãos, e se nós considerarmos os nossos irmãos superiores a nós mesmos e ajudarmos os nossos irmãos a se tornarem mais parecidos com Jesus. E para que isso aconteça, nós precisamos nos humilhar. O texto diz, e eu quero terminar, que Deus exaltou a Jesus lhe dando um nome que está acima de todo nome. Comunicação e Missão Cristã é uma igreja do Senhor Jesus. É uma igreja que, tentando viver relacionamentos profundos com a presença do Pai, consolo do amor de Deus, a consolação e orientação do Espírito Santo, que essa igreja cumprirá a sua missão, se não desistir dos caminhos de humilhação. E se nós não aprendermos essas lições, dificilmente seremos mais parecidos com Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos enche de graça. O apóstolo Pedro diz, se vocês viverem assim, buscando a unidade, a mesma maneira de pensar e o mesmo sentir, vivendo com uma vida de humildade uns com os outros, eu ouvirei as suas orações. Então nós vamos ter esse tempo de oração, de clamor a Deus, de testemunho. Que o Senhor nos fortaleça e fortaleça os nossos relacionamentos para a sua glória. No nome precioso de Jesus. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.